Os maiores perigos para quem ainda, em pleno 2024, ainda investe na poupança. Para você que pensa que a poupança ainda pode ser um bom investimento, esse vídeo ele é para você. Mas ele também é para você que sabe que a poupança não é um investimento tão bom assim, mas por falta de tempo ou por comodidade ainda deixa o seu dinheiro lá parado na poupança. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar em detalhes tudo o que você precisa entender sobre esse investimento que é o queridinho dos brasileiros aí, que é a poupança. E vou te mostrar em detalhes agora, em 2024, os perigos que você está correndo em deixar o seu dinheiro lá parado na poupança. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, também sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e também sou investidor há quase uma década. E a primeira coisa que eu queria te pedir é um favor, antes da gente começar a falar sobre a poupança, te pedir um favor para você dar um joinha nesse vídeo, então aperte o curtir aí, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, porque isso pode ajudar demais elas. E se inscreva no meu canal, tá? Se inscrevendo no meu canal você vai me ajudar bastante, pois o YouTube vai entender que é um canal que pode ser relevante, que é um conteúdo relevante, que está te ajudando. Então ele vai entregar para mais pessoas. Então curta o vídeo, se inscreva no meu canal e se você gostar desse vídeo, depois compartilhe com outras pessoas nos seus grupos de WhatsApp que você participa, para ajudar outras pessoas também. E também, se você não me segue ainda, não me conhece, comece a me seguir lá no meu Instagram, Guilherme Lopes Investidor, porque lá a gente vai ter mais proximidade, você vai poder me mandar um direct ou uma pergunta na caixinha de perguntas lá nos stories que eu costumo responder também. Então me segue lá no Instagram, Guilherme Lopes Investidor, e vamos lá para o nosso vídeo sobre a poupança. O nome caderneta de poupança, na minha opinião, foi um nome genial criado pelos bancos. Por quê? Porque, poxa, é um nome intuitivo, né? Caderneta de poupança. Logo, as pessoas, principalmente as pessoas de mais idade, elas se acostumaram, criaram o hábito e a cultura de todo o dinheiro que elas poupavam, elas colocavam na caderneta de poupança, porque para elas, caderneta de poupança é onde você coloca o dinheiro que você está poupando todos os meses ali. Mas também não são só essas pessoas de mais idade que colocam o dinheiro na caderneta de poupança. Muitos jovens ali que ainda desconhecem outros tipos de investimento colocam seu dinheiro ali na caderneta de poupança muito por comodidade ou por só conhecer esse tipo de investimento. Então foi um nome genial criado pelos bancos e com isso eles ganham muito dinheiro em cima dos investidores da caderneta de poupança. Mas por que eu estou falando tão mal assim da poupança, né? O que existe de tão ruim assim para você que investe na poupança? E agora a gente vai começar a desvendar esses mistérios da caderneta de poupança e você vai entender quais são os problemas, os perigos de você colocar o seu dinheiro ali todos os meses, ou o dinheiro que você acumulou durante vários anos da sua vida. Eu vou listar aqui 5 aspectos muito importantes para você que ainda coloca o seu dinheiro na caderneta de poupança. Depois desses 5 aspectos, eu duvido que você continue deixando seu dinheiro lá. Então vamos para o primeiro aspecto, o primeiro ponto importante de entendimento para você. E o primeiro ponto importante aí que você precisa entender é entender quanto que a poupança ela vai te render mensalmente ou anualmente. E para você entender quanto que a poupança rende, você precisa entender um conceito. E eu vou passar para ele aqui para você de forma bem didática. Que conceito é esse? Você precisa entender o que é a taxa Selic. A taxa Selic ela é a taxa mãe da nossa economia. Então a taxa Selic ela vai nortear todos os outros investimentos. Os outros investimentos eles vão se basear na taxa Selic para te remunerar. Então quanto que a poupança rende? Se a taxa Selic ela estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% dessa taxa Selic, mais uma taxa que é chamada de taxa referencial. Isso se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%. Se a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Essa taxa referencial ela passou muito tempo
zerada. Então, a poupança rendia só 70% da Selic ou 0,5% ao mês. Mas nos últimos anos ali a taxa referencial ela subiu um pouco, ela saiu de zero e fechou o ano de 2023, por exemplo, em 1,76% ao ano. Então o impacto dessa taxa referencial não é tão alto assim, não é tão grande assim no rendimento da poupança. Pode ser que ela volte para zero também em um curto espaço de tempo. Para você consultar essa taxa referencial é só você entrar no site do Banco Central que você vai conseguir ver lá qual a taxa referencial atual. Então a primeira coisa que você entendeu é quanto que a poupança rende. Recapitulando, se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. Se a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a taxa referencial. O que deu para você entender aí? A poupança sempre vai render abaixo da taxa Selic. Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto extremamente importante. Vamos para um segundo aspecto aí, extremamente importante para o seu entendimento aqui na poupança. Esse segundo ponto é o seguinte: os investimentos mais seguros do país, eles vão render no mínimo praticamente igual à taxa Selic. Eles vão render ali próximo ao que a gente chama de taxa CDI. Então, esses investimentos mais seguros do país vão render ou a taxa Selic ou a taxa CDI. Essa taxa CDI é uma taxa que anda muito próximo à taxa Selic. Normalmente é 0,1% a menos do que a taxa Selic no ano. Então, se a taxa Selic está em 13%, por exemplo, o CDI vai estar em 12,9%. Se a taxa Selic estiver em 10%, o CDI vai estar em 9,9%. Então é muito próximo, é praticamente igual. O que foi que você conseguiu notar com esse segundo ponto, com esse segundo aspecto? Poupança sempre rende menos do que a taxa Selic e os investimentos mais seguros do país, eles rendem no mínimo a taxa Selic. Então, você vai ver que os melhores investimentos mais seguros ali, que tem liquidez, né, que você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, eles vão render no mínimo a taxa Selic, ou seja, sempre eles vão render mais do que a poupança, já que a poupança rende sempre menos do que a taxa Selic. Aí você fala, Guilherme, quais investimentos são esses aí, né, que são seguros, que rendem mais do que a poupança, que eu posso ter o dinheiro a qualquer momento? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, ou seja, ele vai render igual ao CDI. Esse investimento você acha em vários bancos por aí, ou em corretoras de investimentos, e você vai ter ali um rendimento 100% do CDI, igual ao CDI, e você vai poder resgatar esse dinheiro no momento que você precisar, no momento que você quiser. Um outro exemplo de investimento que vai render também igual ao CDI é um fundo de renda fixa DI, por exemplo. Um fundo de renda fixa que você também acha nas principais corretoras do país, em vários bancos você também acha. É um fundo DI que ele vai render ali praticamente igual 100% do CDI. E você tem também liquidez imediata, você pode resgatar a qualquer momento. E existe um outro investimento também, talvez esse seja até o mais conhecido de todos, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai render igual à taxa Selic. E o investimento em Tesouro Selic faz parte de um programa criado pelo governo chamado de Tesouro Direto. Então, dentro desse programa do Tesouro Direto, você pode investir em Tesouro Selic, que é um investimento o mais seguro do país, hoje em dia, e você vai render ali, seu dinheiro vai render igual à taxa Selic. E aí você me fala assim, Guilherme, mas o dinheiro que eu deixo na poupança é um dinheiro que eu vou precisar usar a qualquer momento ali, é um dinheiro que eu preciso, na semana que vem eu vou precisar, daqui 1 mês, 2 meses, é um dinheiro que eu posso precisar a qualquer momento. Então não vale a pena eu tirar o meu dinheiro da poupança para colocar nesses investimentos. Eu vou te dizer que vale a pena sim. Por quê? Porque basicamente o dinheiro da poupança ele vai render a cada 30 dias. Se você coloca o seu dinheiro na poupança e depois de 20 dias, 25 dias, 29 dias, você saca ele, você tira ele de lá, ele não vai render nada. É como se você tivesse deixado o seu dinheiro embaixo do colchão ou na conta corrente parado sem render nada. No investimento como um CDB 100% CDI ou no Tesouro Selic ou num fundo de renda fixa DI, como eu falei, eles vão render
diariamente. Então, se você coloca o seu dinheiro, depois de 20 dias você tira, esse dinheiro ele vai ter rendido alguma coisa assim. Na poupança não vai ter rendido nada. Então, mesmo para um dinheiro de curto prazo, que você precise utilizar ele em algum momento que você não sabe quando, vale a pena tirar da poupança e deixar em outro investimento ali, como esses que eu acabei de citar. Então você já entendeu. Primeiro ponto, primeiro aspecto é quanto que a poupança rende. E o segundo aspecto, você entendeu quanto que outros investimentos muito seguros eles vão render. E o terceiro ponto, o terceiro aspecto aqui extremamente importante sobre a poupança que você precisa entender é o seguinte: você precisa entender uns conceitos entre retorno real e retorno nominal, tá? Fique atento, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar aqui. Retorno real e retorno nominal. Existe algo na economia que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é a inflação. A inflação é basicamente a perda do poder de compra do seu dinheiro. Se a inflação, por exemplo, for 7% no ano e a sua poupança, a sua caderneta de poupança, ela rende 7% no ano, quanto de dinheiro que você ganhou na real, né? O retorno real? O seu retorno real foi zero. Né? A inflação foi 7 e o seu rendimento foi 7. Na realidade, você não ganhou nada. O seu retorno nominal foi 7%, mas o retorno real foi zero. Então, em todo investimento, você sempre precisa ficar atento ao seu retorno real. E aqui eu vou dar um exemplo muito prático para você entender o que é isso, né? O que é retorno real, o que é retorno nominal. Imagine que você vai comprar um tênis e esse tênis hoje ele custa R$ 500. Só que aí você não compra esse tênis agora e você coloca esses R$ 500 lá na caderneta de poupança. No ano que vem, você decide comprar esse mesmo tênis. E aí você vai ver que um ano depois, esse tênis ele não custa mais R$ 500. Ele vai custar R$ 540. Só que se você deixou o seu dinheiro na caderneta de poupança, por exemplo, pode ser que ele tenha rendido e esses R$ 500 se transformaram em R$ 535, por exemplo. O tênis que antes você comprava por 500, você tinha esse dinheiro, agora que você deixou na poupança, rendendo lá, ele está 540 e o seu dinheiro foi para 535. Você não consegue mais comprar esse tênis porque o seu dinheiro ele rendeu abaixo da inflação. Mas imagine que você deixou esses R$ 500 lá anteriormente, você não deixou mais na poupança, você botou em outro investimento que ele rendeu um pouco mais do que a poupança, ele rendeu 15% no ano, por exemplo. Então esses R$ 500 eles viraram R$ 575. Agora você consegue comprar o tênis de 540 e ainda sobra dinheiro para você, ainda sobra R$ 35. Então, esse dinheiro que rendeu foi um rendimento real. Você ganhou dinheiro acima da inflação. O seu dinheiro ele se valorizou nesse outro investimento que rendeu mais. Então, essa é a diferença. Esse é o terceiro aspecto extremamente importante para você entender sobre a poupança. Diferença entre retorno real e retorno nominal. Sempre preste atenção no retorno real. Vem o quarto ponto agora para o seu entendimento, tá? Qual é esse quarto ponto de entendimento agora? Às vezes você está colocando o seu dinheiro na poupança, um dinheiro que você fala assim, esse dinheiro está aqui na poupança, mas eu não vou precisar usar ele no curto prazo. Eu só vou precisar usar esse dinheiro depois de 2, 3, 4 anos, ou então eu não tenho prazo, estou colocando esse dinheiro lá para o meu futuro, para a minha aposentadoria, né? Quando você tem essa situação em que você tem o dinheiro, mas você não vai precisar no curto prazo, você pode colocar, pode investir, pode fazer investimentos que rendem muito mais do que a taxa Selic. Por exemplo, antes eu te dei um exemplo de um CDB que rende 100% do CDI. Mas você pode colocar, você pode investir em um CDB que rende 125% do CDI. E para você investir num CDB desse, você precisa deixar o seu dinheiro travado por um pouco mais de tempo. 1 ano, 2, 3, 4 anos ali. Só que ele vai ficar travado, porque você não vai precisar desse dinheiro, só que ele vai render muito mais ao longo do tempo. Esse é um exemplo para te mostrar que você pode ganhar muito mais dinheiro do que a poupança se você pode deixar esse dinheiro investido por mais tempo. Você também pode investir, por exemplo, montar uma carteira de imóveis através dos fundos imobiliários. E não, você não precisa investir muita grana. Você investe em fundos imobiliários com 150, 160, R$ 200 ali. Você já consegue comprar cotas
de imóveis e receber todos os meses na sua conta o aluguel desses imóveis e ainda vai ter a valorização desses imóveis ao longo do tempo. Você também pode investir, comprar pequenas participações em empresas, nas maiores empresas do Brasil, e receber uma parte do lucro dessas empresas direto lá na sua conta. Então, com esses investimentos de mais longo prazo ali, que você deixa o seu dinheiro por mais tempo, você pode ganhar muito mais dinheiro do que deixando o seu dinheiro na poupança, obviamente. Então, esse é o quarto ponto aí, quarto aspecto extremamente importante sobre a caderneta de poupança. E agora vem o quinto ponto para seu entendimento, o quinto aspecto extremamente importante. A gente nunca deveria investir todo o nosso dinheiro em um único investimento. E o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é deixando lá todo o dinheiro na caderneta de poupança. E se você quer ter mais segurança e mais rendimento ainda, mais rentabilidade, o seu dinheiro render ainda mais, você tem que montar uma carteira diversificada, né, com seus investimentos, com seu dinheiro. Você coloca um pouquinho ali em Tesouro Selic, um pouquinho em alguns CDBs, um pouquinho em um CDB mais curto, que vence em um prazo menor, um pouquinho no CDB mais longo, que vence num prazo maior para você ganhar mais dinheiro, um pouquinho em imóveis para você receber aluguel, um pouquinho em ações para você receber o lucro dessas empresas, e assim, com esse dinheiro espalhado e diversificado, você vai render, o seu dinheiro vai render muito mais no longo prazo. E com isso eu te diria que o maior perigo, na verdade, de você colocar o seu dinheiro na caderneta de poupança, o maior perigo de todos, é você nunca ter dinheiro suficiente para o seu futuro, né, para a sua liberdade financeira, para a sua aposentadoria, ou para que quer que você, ou para que quer que seja que você esteja juntando dinheiro na caderneta de poupança. Por quê? Porque a poupança não rende praticamente nada, ela rende muito pouco. E às vezes, como já foi o caso de alguns anos anteriores, ela rendeu abaixo da inflação. Você literalmente perdeu dinheiro investindo na poupança. E aí eu vou te dar uma dica aqui, uma sugestão. Eu acabei de falar para vocês sobre fundos imobiliários, sobre ações, e eu gravei uma playlist onde tem vários vídeos para investidores iniciantes ali, para quem quer começar a investir em fundos imobiliários, né, que é essa fatia de imóveis ali que você pode comprar. Para quem quer começar a investir em ações, eu gravei uma playlist completa com vários vídeos ali, você pode assistir. Então eu vou deixar essa playlist para você assistir aqui, ó. É só clicar aqui nesse link que apareceu aí e vai lá, tem uma playlist completa falando sobre ações para quem está começando, fundos imobiliários para quem está começando e diversos outros vídeos lá. Dessa forma, você já vai criar uma autonomia ali para você conseguir investir por conta própria. E se você precisar de ajuda, conte com a gente também. A gente tem uma consultoria, a gente pode fazer a gestão de investimento, a gente pode fazer a gestão dos seus investimentos, se assim você desejar. Me siga lá no meu Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor, e vamos bater um papo, me mande um direct, faça uma pergunta para mim e a gente vai conversando, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.